queridos! Sejam bem-vindos à nossa 16ª videoaula do Livro dos Médiuns. Como sempre, nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho, a prece, para iniciar o nosso estudo. E o trecho do Evangelho de hoje é do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade. É o item 10. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciariam. Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, a doce Irmã Maria Angélica, agradecendo muito por mais essa oportunidade de estudos e pedindo a esses mentores queridos, nossos espíritos protetores, que sejam conosco, nos inspirando, ampliando o nosso entendimento, facilitando a nossa comunicação, para que possamos tirar o melhor proveito do estudo de hoje. Que em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, possamos iniciar a nossa aula. Graças a Deus. Então, queridos, nós estamos ainda na segunda parte, que fala das manifestações espíritas. Capítulo 24 é o capítulo de hoje que nós vamos estudar. Fala da identidade dos espíritos. E são 3 temas que nós vamos ver. Provas possíveis de identidade, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos e as questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Então, primeiro, como sempre, vamos relembrar algumas questões muito importantes para o estudante do Livro dos Médiuns, que a gente não deve esquecer isso nunca, isso tem que ficar para sempre gravado na nossa memória. Por isso, nós vamos repetindo os principais conceitos ao longo do curso. Os fenômenos espíritas nada têm de sobrenaturais. Tudo obedece a uma causa perfeitamente natural. Tudo está dentro das leis de Deus. A mediunidade pressupõe a comunicação entre o encarnado e um ou mais desencarnados. Se não tem encarnado, não é, e desencarnado, não é mediunidade. Então, para ser caracterizado como fenômeno mediúnico, tem que ser a comunicação entre um encarnado e um desencarnado. A mediunidade não caracteriza a elevação moral do médium. A mediunidade existe em várias pessoas, em vários tipos de segmentos de intelectualidade, de classe social e também de moralidade, de ética, de tudo. Então, o fato da pessoa ser médium ostensivo, não caracteriza que aquela pessoa seja elevada moralmente. Os espíritos que se comunicam pertencem a diversas ordens. Eles podem ser elevados ou não, exatamente como aqui na Terra. Vários tipos de pessoas, vários tipos de classificação de acordo com as necessidades que a gente tenha para qualquer trabalho, mas as pessoas não são iguais. As pessoas têm vários tipos de intelectualidade, de moralidade, de qualquer coisa que a gente queira citar. Ninguém é igual. Toda comunicação mediúnica deve ser analisada utilizando-se a razão e o bom senso. Então vamos para o número 1 do estudo de hoje. Provas possíveis de identidade. Alguns espíritos se apresentam com identidade falsa e pode parecer que seja muito fácil identificar, mas não é. Kardec colocou coisas muito sérias sobre esse aspecto. Primeira análise a ser feita é quanto à moral que o espírito demonstra. Como é que a gente vê isso? Uma análise do conteúdo da mensagem, não é uma análise superficial, uma análise criteriosa do conteúdo da mensagem. Se a mensagem é de caráter elevado, trata-se de um bom espírito. Pouco importa o nome que esse espírito assine. Uma coisa importante, à medida que os espíritos se elevam, os caracteres distintivos de sua personalidade se apagam, entretanto, conservam suas individualidades. Quanto mais nós nos elevarmos, mais nós vamos ser menos
personalistas. Menos vamos nos importar que os outros saibam que nós é que falamos isso ou aquilo, que tivemos essa ou aquela ideia. Não importa, porque quanto mais o espírito se eleva, mais ele se aproxima e pratica a lei de Deus. E é isso que vai importando ao espírito, como Jesus, é atender à vontade de Deus. Essas leis que estão inscritas em nossa consciência, elas estão em germe e cabe a cada um de nós desenvolvê-las. Conforme nós vamos desenvolvendo, vamos percebendo a grandeza dessas leis e o quanto nós somos felizes quando vivenciamos essas leis. Quanto mais vivenciarmos, mais felizes nós seremos. Os espíritos superiores objetivam sempre ajudar e não lhes importa serem reconhecidos. Característica básica de um espírito superior: humildade, simplicidade. Eles não fazem propaganda deles mesmos, não contam vantagens, isso é coisa de espírito inferior. Então, o espírito superior é muito simples e muito humilde, e as comunicações sempre visam o bem. Espíritos bondosos que desejam enviar uma comunicação podem se apresentar com o nome do chefe da falange do espírito superior a que pertença. Por quê? Isso nós vamos explicar. Nem sempre o espírito que assina a comunicação foi o que deu a mensagem diretamente. Um espírito superior, ele pode ter na falange dele, e tem, o espírito superior tem diversos espíritos que trabalham com ele e seguem aquela linha de pensamento, de raciocínio, de comportamento dele. Ora, nós vamos pensar, mas os espíritos, conforme se elevam, diminuem as suas características pessoais, mas não perdem a sua individualidade. Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem um modo. Todos estão certos, porque são espíritos superiores, todos estão corretos, mas cada um tem um modo, e cada um fala do seu jeito. Então, aqueles irmãos que pertencem àquela falange, quando eles vêm em nome daquele espírito, eles podem perfeitamente assinar em nome daquele espírito. Nós vamos explicar isso já já, detalhadamente, por que isso ocorre, como isso ocorre. Quando o espírito elevado se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem, não significa que seja o espírito desse personagem que esteja presente. Então, nós aqui vamos esclarecer, que é muito simples. O espírito superior, quanto mais superior ele é, mais ele irradia o pensamento dele, maior conhecimento ele tem e mais ele irradia o pensamento dele. Então, nós usamos muito isso na doutrina espírita, em aulas, para ter uma didática simples. Uma lâmpada de 10 volts, ela irradia uma luz bem fraquinha, ela irradia a sua luz, mas ela é bem fraquinha. A de 100 volts vai irradiar mais luz, e a de 1000 volts, muito mais. Um holofote, muito mais. Então, aquela luz vem daquela matriz, daquela lâmpada, mas ela irradia para mais longe ou mais perto, para um maior ambiente ou um menor ambiente. Então, o espírito superior é assim. Ele irradia. Dr. Bezerra, na Semana de Bezerra, quando está sendo homenageado em agosto nas casas espíritas, ele irradia o pensamento dele, o amparo dele, a sustentação para vários médiuns, naturalmente palestrantes, estudiosos sérios, que estejam fazendo palestras sobre ele. Ele amorosamente irradia para vários, sustentando aqueles médiuns. Então, não é para um, 2 ou 3, para vários, porque ele tem essa possibilidade, ele tem essa capacidade. Então, por que os espíritos podem assinar em nome do chefe da falange? É muito simples. Eles pertencem àquela falange, digamos que de Dr. Bezerra de Menezes mesmo, já que citamos ele. Então, eles participam dos estudos do Dr. Bezerra, eles acompanham o Dr. Bezerra nas suas tarefas, eles são assistentes, digamos assim, de Dr. Bezerra, estudam com ele na sabedoria dele, colhem naquela fonte. Ora, então vamos dizer assim, é como se o conhecimento de Dr. Bezerra jorrasse como se fosse uma cascata, uma cachoeira, jorrasse. Aqueles irmãos que vão dar a comunicação em nome dele, porque nem sempre o espírito que está se comunicando pode estar presente ou pode estar naquele momento se ocupando em transmitir uma mensagem. Mas
ele pode sim, através dos trabalhadores da sua falange, transmitir os seus pensamentos. Como? Aqueles trabalhadores, vamos imaginar assim, aqueles trabalhadores vão lá na fonte, que é o conhecimento do Dr. Bezerra, naquela cachoeira, e colhem, vamos dizer, com uma pequena piscina doméstica, colhem aquele conhecimento. Eles levam aquele conhecimento e derramam sobre a sala onde estão os psicofônicos ou psicógrafos, não importa, só que estão aqueles médiuns que irão receber a mensagem. Ora, aquela mensagem não está sendo dada diretamente por Dr. Bezerra de Menezes, é um preposto seu, mas que está trazendo um conteúdo que não pertence a ele, pertence a Dr. Bezerra. Então, na hora de assinar, ele pode assinar com o nome de Bezerra de Menezes. Inclusive, isso às vezes é a própria orientação do espírito superior. Fale em meu nome. E ele pega aquele conhecimento e derrama sobre os médios. Vamos agora entender os médios. Os médios, esse conhecimento dessa piscina se derramou, digamos, num ambiente. Às vezes é específico sobre um médium, às vezes sobre alguns. Cada médium vai captar de acordo com o seu tipo de mediunidade. Vamos explicar também, sem que haja fraude, desejo de engano, nada disso. O espírito deu a comunicação daquela piscina e o médium captou de acordo com a sua possibilidade. Então, o médium tem a possibilidade dele, é como um vaso redondinho, cristalino, limpinho, ele é um médium preparado, estuda, é consciente, tem plena consciência e entendimento do seu dever, ele sabe que a mensagem não é dele, que ele é apenas um carteiro que está entregando a mensagem de um espírito, mas aquele médium, a possibilidade dele é um vaso redondinho. Então, ele naquela fonte, ele pega com aquele vaso redondinho. O conteúdo saiu daquela fonte que veio do espírito superior ou de qualquer espírito. Ele pega com aquela possibilidade. O outro médium na sala tem uma possibilidade quadrada, maior, bem maior do que aquela pequena, redondinha. Ele vai captar mais conteúdo de uma mesma mensagem. Então, o conteúdo é o mesmo, mas a forma com que o médium vai receber está de acordo com a possibilidade mediúnica dele. Por isso, numa mesma reunião pública, 2, 3, 4 médiuns podem receber mensagens do mesmo espírito, em que, se nós analisarmos o fundo, a comunicação é a mesma, porém a forma varia de acordo com a possibilidade do médium, ok? Então, muitas vezes a comunicação é dada direto pelo espírito, se ele pode se manifestar, estar ali, ele estará, se não, pode ser por um espírito do mesmo grau de elevação, um enviado seu. Os espíritos inferiores, e aí aqui a gente tem que ter muito critério, e esse estudo de hoje é muito importante por causa disso, eles podem se utilizar de nomes respeitáveis, nobres, para que suas palavras mereçam crédito. Então ele sabe a condição dele e ele está sendo um falsificador propositalmente. Por isso que toda precaução é necessária. Espíritos mais orgulhosos do que sábios procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. E aí tem uma nota lá no Livro dos Médiuns muito interessante, muito inteligente, que fala: se um vinho é mau, não é a etiqueta que vai tornar ele melhor. Então aquele vinho é ruim, mas ele pode estar numa garrafa linda, com um lacre maravilhoso, um rótulo lindíssimo, só que o vinho é ruim. Então nós não podemos olhar só a forma, nós temos que olhar o conteúdo daquela mensagem. O que aquela mensagem está passando? Porque nós acabamos de ver que os espíritos superiores só passam mensagens boas, né? Isso nós vamos continuar vendo ainda hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Análise criteriosa do conteúdo e da forma. Bom senso sempre. Durante a pandemia, muitas pessoas divulgaram e receberam muitas mensagens de espíritos e vídeos, e muita coisa rolou, como sempre rola. É natural, as pessoas se encantam, não analisam direito e divulgam, mas cujo conteúdo era insólito, às vezes frívolo,
não tinha nada que justificasse aquela comunicação. E muitas vezes com fórmulas mágicas, com conselhos absurdos, espíritos se autopromovendo, dizendo que moram em tal lugar, espírito superior não faz isso. A comunicação pode ser verdadeira, o médium ter realmente recebido, não estar inventando, ele falseando, mas o espírito ter a intenção maligna de passar uma mensagem totalmente em desacordo com a verdade. Nem a escrita, a forma da letra, a maneira com que se escreve, garante a identidade do espírito. Por quê? Olha que interessante. Há falsários no mundo dos espíritos como há neste. Então, o que acontece? Ninguém muda porque morreu. A morte não interrompe a vida. Aquele que estava vivo, vivo, morreu, continuou caminhando como espírito, seguindo a vida dele, sem mudar. A morte não opera milagres. Por quê? A única transformação que a morte opera é a do corpo que nós portamos, é a do corpo. Esse sim vai se transformar. O espírito, a essência, que tem o conteúdo, esse não muda porque morreu, porque não morre. O que morre é o corpo, então ele não morre, ele continua igualzinho como sempre foi. Então existem falsários aqui, desencarna, continua falsário lá. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e no conteúdo. Então a gente tem que ter isso sempre muito claro na nossa mente. O espírito pode tentar enganar, e tentam, mas jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício, a verdadeira virtude. Então isso é muito importante, porque existem espíritos, pasmem, que se fazem passar, querem se fazer passar por Maria de Nazaré, por Jesus, por espíritos reconhecidos na Terra como almas nobilíssimas, e na verdade o médium está sendo enganado. Por isso o médium tem que estudar sempre, gente. O médium tem que estudar sempre. O médium, o trabalhador da casa espírita, que não é só o que faz psicografia ou psicofonia, mas aquele que trabalha na casa espírita, ele recebe intuições, ele recebe inspiração. Então ele tem que estudar, ele tem que frequentar reunião pública sempre, ele tem que estar muito ligado na casa. Então, quando alguém chega querendo trabalhar, está com a mediunidade muito aflorada e quer trabalhar, qual é a orientação da casa? A orientação que Kardec dá? Estudar. Vai estudar, vai entender o que está se passando, vai conhecer o que é a mediunidade, vai estudar mais profundamente as leis divinas, que são leis naturais, onde a mediunidade está ali incluída e faz parte do estudo, vai estudar, vai se equilibrar, vai também... O que acontece que não é só o médium que vai trabalhar com mediunidade ostensiva? O trabalhador comum da casa tem que frequentar a casa para que ele se ambiente com os fluidos dos espíritos da casa, para que ele passe a perceber as mensagens, a receber as intuições, as inspirações. Então isso é muito importante. É muito importante que o médium procure uma casa que tenha estudo, que seja uma casa séria, porque senão o médium fica entregue aos espíritos que podem não ser os mais bem intencionados, serem espíritos ainda ligados ao mal, que vão se apresentar com palavras lindas, toda uma forma muito bela, mas um conteúdo muito problemático. Então nós temos que analisar sempre forma e conteúdo e analisar muito o que aquela mensagem está trazendo de positivo, de útil para a casa, para o grupo, para a humanidade. Então tem um modo de se distinguir os bons dos maus espíritos? Tem. Aqui a gente já entra no item 2 do nosso estudo. Então existe? Existe. Espíritos bons darão comunicações boas, ou seja, úteis. Eles não dão comunicações frívolas, não falam de futilidades, não contam fofoquinhas ou disse-me-disse. A linguagem é elevada, desprovida de trivialidade. É um conteúdo sério, porque visa ajudar a humanidade. Demonstram sempre humildade. Jamais vão se projetar, porque eu vim de lá, eu vim daqui, porque eu pertenço a isso, pertenço àquilo, jamais. Eles são sempre humildes, são moderados nas críticas, afáveis no trato e demonstram respeito e moral elevada. Então eles respeitam, acima de tudo, aquele ambiente, aqueles com que eles estão se comunicando, eles não se impõem.
Será que inteligência e elevação moral caminham juntas? Nós sabemos que não. Basta olhar a humanidade. Basta olhar a condição da Terra hoje, mundo de provas e expiações, que evoluiu muito mais intelectualmente do que moralmente, que deveriam caminhar juntos, né? Emmanuel diz que o amor e a sabedoria são as duas asas com que a alma se eleva. Mas aqui na Terra, a sabedoria e a intelectualidade caminhou mais rápido. Então, nem sempre caminham juntas. Às vezes, espíritos que foram reconhecidos como grandes inteligências, cientistas, o qual todos se dobravam mediante aquela sabedoria imensa, pode na Terra ter tido grande inteligência, mas não necessariamente será um espírito elevado. Isso é importante, né? Porque grandes nomes que a gente vê na história nem sempre são grandes espíritos em termos de escala evolutiva. Toda comunicação deve ser submetida ao critério da razão. Toda comunicação. Então isso está no Livro dos Médiuns porque é muito sério. Necessário que toda comunicação passe por exame escrupuloso, principalmente se ela está contando alguma coisa muito séria, né? Nós temos que avaliar sempre. Deve-se rejeitar tudo que seja contra a lógica e o bom senso. Aqui é muito simples, gente. Qual é a nossa base para nós aceitarmos ou rejeitarmos? O Pentateuco. É o Pentateuco espírita. Ali está toda a codificação. Tudo mais que veio depois veio para ampliar aqueles conhecimentos que já estavam ali fundamentados, explicados, detalhadamente explicados. A obra da codificação ela tem que ser minuciosamente estudada por todos. Nós nunca vamos parar de estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Nunca. Porque nós sempre vamos estudar e encontrar ali, de acordo com o nosso conhecimento que vai se ampliando ao longo do estudo, nós vamos encontrar ali coisas que antes nós não havíamos percebido, porque ainda não tínhamos capacidade de compreensão. Então, quando a gente vai melhorando, ampliando o nosso conhecimento, nós vamos ali percebendo as entrelinhas, as mensagens que nós antes não compreendíamos, nós passamos a compreender. Então é muito importante estudar sempre, sempre. O Pentateuco é a base de tudo. Se a comunicação foge à base do Pentateuco, é estranho, não é crível. Com certeza não é uma boa comunicação. Critério para reconhecer a qualidade dos bons espíritos, bom senso. Todos nós temos. É uma questão de nós refletirmos, é uma questão de nós utilizarmos a nossa capacidade reflexiva, o conhecimento que nós já tenhamos na doutrina, a linguagem que esses espíritos usam, que sentimento inspiram. Porque se eles inspiram medo, por exemplo, não é um espírito elevado. Porque os espíritos elevados, eles inspiram na gente um sentimento de querer melhorar, de querer dar um passo além, de conforto. Nós percebemos a grandeza moral do espírito. E que tipo de conselho eles estão dando? Porque às vezes são conselhos ridículos, ligados a coisas materiais. Isso não faz o menor sentido. Os espíritos, quando dão conselho, dão os conselhos, todos ligados a nós darmos um passo em direção ao Pai, ligados justamente a nos desapegarmos das questões materiais. Então, a linguagem que eles usam, os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Espíritos superiores jamais se vangloriam do seu saber ou da posição que ocupam. Eles são simples, eles são muito humildes, ficam muito na deles, né? Então, o objetivo deles é apenas ajudar, é dar uma comunicação que console, que conforte, que acalente, que traga, sim, o aprofundamento de algum conhecimento, porque isso vai acontecer sempre, nossa capacidade intelectiva vai aumentando, nós vamos ampliando a possibilidade de entendimento dos assuntos das leis de Deus, né? Então, eles vão trazer, mas que passe pelo crivo da razão e que sempre se compare com a base doutrinária do Pentateuco.
A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Então, aquilo que acontece com os médiuns, que o médium colhe de acordo com a sua possibilidade, né? E então uma mesma mensagem, o mesmo conteúdo, ele pode ser lido e percebido de forma diferente. Os espíritos elevados, eles terão a característica deles de transmitir mensagem. Joana de Ângeles tem uma, diferente de Emmanuel, diferente de Dr. Bezerra. No entanto, o conteúdo da mensagem, o fundo das mensagens que eles dão são sempre os mesmos. É o mesmo tipo de mensagem, mesmo conteúdo, tem o mesmo fundo. Então nós podemos analisar e sempre serão consoladores, orientadores, instrutivas, mensagens bem instrutivas e que agregam para a nossa vida. Não trazem confusão, não trazem conflito, não trazem medo. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Os maus falam de tudo, sem se preocuparem com a verdade. Então, se pergunta qualquer coisa para eles, eles vão falar à vontade. Por isso, queridos, nós temos que ter muito critério nos livros que nós lemos, que nós escolhemos. Não que não se possa ler, pode ler, mas tenha o bom senso de avaliar o conteúdo do livro, a linguagem que está sendo utilizada, porque espíritos superiores têm linguagem superior. O tipo de conteúdo que está ali é moralizante, é estimulante para o crescimento de quem está lendo. Liga aquele que está lendo a Deus, a um pensamento de luz, liga a Jesus, a espiritualidade superior, inspira sentimentos nobres. Então é muito simples, não é complicado não a gente avaliar. Agora, ou tem o desejo ali, né, no fundinho está aquele desejo só de falar de novidades para que aquele espírito apareça, ou o médium apareça, ou o médium interpretou do jeito dele. Vamos avaliar, nós podemos e devemos. Os espíritos levianos predizem o futuro com facilidade, detalham fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Isso é um ponto importantíssimo do Livro dos Médiuns. Então nós destacamos isso, né? Os espíritos levianos adoram predizer o futuro e detalhar minuciosamente as coisas que vão acontecer. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude. Atenção! Então nós temos que ter muito, muito cuidado, muito, muito critério. Detalhes, prescrição meticulosa. Olha que sério, sinal certo de inferioridade e de fraude. Alguns médios preveem realmente um acontecimento, nós sabemos, como por exemplo o caso do Titanic, isso ficou muito famoso, pessoas que sonharam, que desenharam, que pintaram. Ok, são médiuns que têm essa possibilidade de, em casos excepcionalíssimos, porque isso não vai acontecer com o médium o tempo todo, se for o médium que o tempo todo está sonhando, ou tendo, ou prevendo, pode crer que é fraude, né? Mas alguns têm, por algum motivo, um ponto na vida que eles conseguem ver. Só que aquilo estava programado como um karma coletivo para aquele grupo, né? Isso já estava previsto e era específico para aquele grupo. Mesmo assim, nada meticuloso. Cada um teve lá uns insights, né, de que ia ter um navio, que ia afundar. Alguns não sabiam que navio eram, outros não sabiam quando, né? Alguns viram o formato do Titanic, mas não sabiam exatamente o que ia acontecer. Todas essas previsões muito meticulosas, sinal de inferioridade e de fraude. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, como foi o caso desses acontecimentos com relação ao Titanic, né, que alguns pressentiram. Quando isso convenha, pressentidas quando isso convenha. Nunca determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, olha quantas coisas importantes nós estamos estudando hoje nessa aula. Tudo isso está no Livro dos Médiuns. Então, nós vamos, ao final da aula, ler todo o capítulo, estudar o capítulo. O Livro dos Médiuns, todo o Pentateuco, é para ser minuciosamente estudado, detalhadamente estudado. Sem a base doutrinária do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno e da Gênese, nós não vamos sequer entender os outros livros espíritas. Não vamos. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar, sabem perfeitamente a quem se dirigem. E alguns médiuns ficam
com uma obsessão chamada fascinação, em que eles são tão orgulhosos e eles estão tão certos da capacidade, da possibilidade, potencialidade de lidar e de entrar em comunicação com espíritos nobres, que eles não conseguem perceber. Por mais ridícula que seja a mensagem, aquilo que eles estão escrevendo não percebem, ainda se ficam aborrecidos se a mensagem é avaliada. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, Forças Viciadas, que vale a pena ser estudado esse livro e lido esse capítulo, é muito interessante. O autor espiritual André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. Um espírito que queria prejudicar uma moça, que ela vivia ali na sociedade daquele local, ele queria prejudicar aquela moça, havia tido um acontecimento que ela foi implicada sem ela ter culpa na situação. E ele inspira um jornalista que estava ávido por dar uma mensagem, uma notícia para ficar famoso, para ganhar dinheiro, ele precisava dar a notícia. É um jornalismo marrom, né? E aí ele inspira aquele jornalista para escrever um artigo sobre a moça. E o jornalista capta, por quê? Porque ele estava naquela sintonia baixa, na vibração baixa de querer escrever a matéria e vender, sem se preocupar com a verdade, com a veracidade dos fatos, se ia ou não prejudicar a moça. Olha que coisa séria, né? Os bons espíritos nunca ordenam, eles não se impõem, eles aconselham. E se não são escutados, eles se retiram cautelosamente. No futuro podem reaparecer, trazer novamente a mensagem, mas naquele momento eles perceberam que não vai rolar. Então eles se retiram. Os maus já são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Adoram elogiar os médiuns, né? Afagar o ego. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Para quê? Para não estimular a vaidade e o orgulho, porque nós já somos muito frágeis. Nós ainda somos espíritos ligados ao mundo de provas e expiações, onde as duas grandes chagas do mundo de provas e expiações são orgulho e egoísmo. Então eles têm muita reserva nisso. Os maus estimulam o orgulho e a vaidade. Eles querem mais é prender o médium através do orgulho e da vaidade. Assim eles dominam e acabam fascinando. O médium vai fazer o que ele quiser sem se questionar. Às vezes pregando a humildade, olha só, são ardilosos. E procura exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Temos que tomar sempre muito cuidado. E chegamos no item 3, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Espíritos superiores nunca se contradizem. Eles só dizem coisas aproveitáveis. Então, os espíritos superiores, eles podem dar, como a gente citou, vamos dizer, Joana de Ângeles, Emmanuel, Dr. Bezerra, 3 espíritos superiores, né? Nós confiamos plenamente. Eles podem dar a mensagem da maneira deles, mas eles jamais vão se contradizer. O que eles falam, pode ter certeza, porque são espíritos superiores, que está em acordo com o Pentateuco Espírita, está em acordo, portanto, com a obra de Jesus, que foi, né, assinada, avalizada por Jesus, e tudo de acordo com as leis divinas. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas. Então, a doutrina espírita é uma doutrina, como está no Livro dos Médiuns, é uma doutrina universal, ela não pertence à Terra. Por quê? Porque no Livro dos Médiuns é muito claro isso, e é só usar o bom senso. Se a doutrina espírita nos traz o Evangelho redivivo, e o Evangelho, a Boa Nova, visou o quê? Trazer para a gente o reino de Deus, as leis de Deus. Esse foi o objetivo de Jesus. Quando ele veio construir o reino de Deus no coração dos homens, na nossa alma, no nosso íntimo. Então, o que é o reino de Deus? Essas leis que regem todo o universo. Então, se a doutrina espírita visa que a gente entenda essas leis para entender a grandeza do Pai, do universo, dessas leis e caminhar num sentido de crescer para Ele, como diz a irmã Maria Angélica, sempre para frente, para o alto e para Jesus, né? Então é caminhar a caminho de Jesus, nós seguindo o caminho, a trilha de Jesus, do Evangelho, nós estaremos seguindo a trilha para o Pai, né? O Pai maior, o Criador de tudo. Jesus, nosso irmão, mas aquele irmão já puro, aquele irmão que já identificou tudo isso, que há 4 bilhões e meio de anos atrás já era um espírito puro, quando a Terra foi construída. Então, esses espíritos, eles entendem a doutrina espírita, ela entende, e esses espíritos transmitem as leis de Deus. Então,
olha que coisa simples, a doutrina espírita não é a doutrina da Terra. Se ela é a doutrina que traduz para a gente, na nossa capacidade, as leis de Deus, ela é a doutrina do universo. Porque as leis de Deus são imutáveis. As leis de Deus são iguais. Elas não mudam. As leis de Deus não variam. A do homem varia. Então, a doutrina espírita é a doutrina do universo. Ela tem um caráter universal e não exclusivo da Terra, do planeta Terra. Né? Os espíritos superiores, conforme eles vão evoluindo, eles vão conhecendo todas as coisas. Nós ainda não conhecemos quase nada, ainda temos que estudar muito, ler muito, nós esquecemos, por isso nós temos que estudar o tempo todo para voltar lá naquele ponto e reler e estudar, né? Então, os espíritos superiores podem vir em pessoa dar a comunicação ou se fazer representar por mandatários, como a gente já viu, incumbidos de lhes transmitir o pensamento. Então, é como a gente falou, colhe na fonte e passa para o médium. E aí ele assina, ele pode assinar. Pode ser Dr. Bezerra e assinar Dr. Bezerra sem que necessariamente o Dr. Bezerra tenha estado ali. Mas, muitas vezes, eles estão presentes, sim. Então, nós vemos, muitas vezes, Divaldo Franco passando uma mensagem psicofônica do Dr. Bezerra de Menezes. É incrível, a gente sente ali a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Quase que dá para ver como nessa figura, nessa fotografia, quase que dá para ver, né? Dr. Bezerra de Menezes ali, porque ele muda a expressão, ele muda a forma de falar, o timbre de voz, né? É impressionante. Então nós vemos ali, por que isso? Porque Divaldo tem uma condição muito elevada, ele consegue perceber essa vibração de Dr. Bezerra e sentir essa vibração de Dr. Bezerra profundamente. Aí o outro médium, que não passa por isso, mas que é um médium sério, que estuda e recebeu uma comunicação de Dr. Bezerra, com certeza não foi Dr. Bezerra diretamente, mas um preposto. Né? E também nós temos que entender que os próprios prepostos, esses que trabalham na falange desses grandes espíritos, eles se encontram em vários níveis. De acordo com o médium, um ou outro vai se comunicar, sem que ali tenha havido fraude. Olha que interessante isso, é super bacana. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Porque nós já vimos muitos filmes sobre isso, né? Muita fantasia sobre isso. Olha o que os espíritos dizem: fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Então, primeiro que nós não vamos usar essa situação para expulsar os espíritos enganadores. Nós vamos pedir a Deus que nos inspire, que nós tenhamos muito amparo antes do trabalho, que a nossa vida esteja em acordo com o trabalho que nós nos propomos a fazer, que a gente se mantenha em sintonia. Isso quer dizer que a gente não vai errar? Que ilusão, né? Que ilusão, porque na Terra o mundo é de provas e expiações. Orgulho, egoísmo e nós aqui no esforço. Mas significa que nós estamos no esforço, que nós estamos elevando as nossas possibilidades de pensamento, de palavra, de sentimento, de ação. Então, nós nos esforçamos para fazer o melhor ao nosso alcance. Estudamos, oramos, entramos em sintonia com o nosso espírito protetor, pedimos amparo e proteção, nós não vamos, com certeza, ser vítimas desses irmãos ainda infelizes. E se nós percebemos a presença deles, o que nos cabe fazer? Ser cristãos, agir como cristãos. Então, no nosso caso, nós que estamos no SEMA, vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, pedir socorro à Irmã Maria Angélica, pedindo a espiritualidade amorosa que trabalha com a irmã, que acolha aquele irmão, que o envolva em vibrações de paz. Quem sabe que ele aceite ser encaminhado para o SEMA, para ser tratado, para ser esclarecido. Quem sabe ele possa ser levado ao ambiente externo do SEMA e que um filme seja mostrado para ele sobre as obras do SEMA. Que ele se sinta acolhido, como nós queremos ser acolhidos quando chegamos na casa espírita ou em qualquer lugar, quando nós estamos carentes, quando nós erramos, o que nós queremos? Queremos que nos ajudem. Então, que eles sintam que podem ser ajudados, que Deus é Pai, que Jesus os ama. E esse sentimento de ternura, pedindo sempre perdão também, porque nós não sabemos se fomos inimigos que prejudicamos aquele irmão que hoje pode estar nos perseguindo.
Então, que ele nos perdoe, que ele veja que se nós mudamos, estamos no esforço tentando mudar, que ele também pode mudar. E assim a gente vai prestando um serviço ao Pai. Não se deixar seduzir por uma linguagem enfática, com belas palavras, que simulam ideias falsas e vulgares por sublimes. Isso é o pior. É a falta do bom senso, da análise crítica, de ler com olhos de ver, comparando com tudo que está no Pentateuco. E nós só podemos fazer isso se nós estudarmos o Pentateuco constantemente. Senão, nós não vamos saber. 1. Análise criteriosa à luz da codificação. Pentateuco, codificação, Pentateuco espírita, livro dos espíritos, livro dos médiuns, evangelho, céu e inferno, a Gênese. Avaliar o conteúdo e não apenas as palavras bonitas, lindas, floridas. Comparar com os ensinamentos doutrinários. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito que dele se aproxima. Então, o médium ele tem antenas, todo médium tem antenas muito sensíveis. Então, por que umas mediunidades são mais ostensivas, outras menos? Vamos dizer que, de uma forma didática, os médiuns mais ostensivos têm mais antenas, e que essas antenas são mais sensíveis e captam mais. Então, o médium, ele percebe a aproximação do espírito. Se o espírito que se comunica é um espírito elevado, a sensação que ele passa é de leveza, de paz, de fazer o médium se sentir flutuando. Se ele é um espírito mais infeliz, revoltado, obviamente que os fluidos dele são densos, ele vai fazer o médium se sentir mal. Ok. Nós não podemos confundir esse estado que é de bênção ou de mal-estar com a rapidez que os médiuns mais flexíveis, como Chico, escreviam que tinha que ter alguém ao lado dele para ir trocando as folhas. Tal a rapidez, porque ele, pelo nível dele de elevação, ele captava com muita rapidez o pensamento do espírito que chega muito rápido. Então tinha que ter sempre alguém ali trocando as folhas. Então nós não podemos confundir isso com o estado convulsivo que alguns médiuns que são calmos, né, de repente passam por uma agitação horrível ao contato de um espírito imperfeito que vai dar uma mensagem psicográfica, por exemplo. Isso aí, inclusive, é muito perigoso porque nessa rapidez e nesse desgaste, o médium queima muito fluido. Então tem que se ter muito cuidado, mas a gente não pode confundir isso. A flexibilidade da rapidez em que o médium está pacífico, né? Está como o Chico, calmo, só a mão ali rápido, captando aquele pensamento, escrevendo rápido, com essa convulsão, aquela agitação que alguns médiuns que são calmos, que são lentos para escrever, passam quando tem a aproximação desse espírito. Então nós temos que ter esse entendimento. E para finalizar, nós também não podemos confundir com o trabalho da psicografia, por exemplo, com o trabalho da reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, o objetivo é que aqueles irmãos necessitados, às vezes obsessores, às vezes chefes de falange obsessoras, às vezes irmãos extremamente revoltados, espíritos que estão atazanando a vida de alguém, né, que quer melhorar, e eles estão ali perseguindo. Não existe vítima inocente, porque aquele irmão naturalmente prejudicou ele, ou ele está amando de alguém que tem raiva daquele médium, daquela pessoa, ou de algum familiar, porque às vezes se dá também assim, e que veio atazanar. Mas ali na reunião mediúnica, o objetivo é esse, é que os médiuns deixem esses espíritos se aproximarem, porque o trabalho está sendo totalmente dirigido pela espiritualidade da casa. Esses espíritos não estão ali por vontade própria, nem eles estão ali atuando e o médium está abandonado, ao contrário. O médium está ali numa redoma, cuidado por uma equipe de espíritos. Então ele passa a mensagem, ele tem muitas vezes essa convulsão e agitação. O médium vai ser educado, claro, ele vai tentar o máximo possível se controlar, mas alguma coisa vai passar, principalmente para esses espíritos que são muito revoltados e muitas vezes chefes de falange e obsessores, já séculos obsessores, né? Então o médium tem que ser
um médium muito preparado para trabalhar na mediúnica, e ele, aliás, toda a equipe da mediúnica, e ele tem que ser um médium que estude muito, muito dedicado. E o trabalho na casa espírita nunca vai ser só na área mediúnica. Um médium vai trabalhar em outras áreas para conhecer a casa, para não ficar fixo e fixado com aquelas ideias só de trabalhar mediunicamente, porque eu sou médium e eu sou médium, então eu só quero trabalhar na área mediúnica. Desconfie-se desse médium, né? Porque médiuns são todos aqueles que estão a serviço de Jesus, todos os intermediários do bem a serviço de Jesus. Trabalhar na casa espírita é uma bênção que nós temos que agradecer muito e sempre, porque não somos merecedores, nós estamos ali por misericórdia. Então, médium mais ostensivo, menos ostensivo, sem mediunidade aparente, perceptiva, não tem o menor problema, menor problema. Todos que trabalham no bem, com boa vontade, são médiuns, estão trabalhando pelo bem, estão trabalhando para Jesus. Então, que nós possamos nos manter muito firmes nos nossos trabalhos, evitar abandonarmos as tarefas, né? Como diz a Joana de Ângeles, isso é falência moral. Evitar abandonar as tarefas, a não ser, óbvio, claro, em situações excepcionais em que a pessoa tem que se afastar, muitas vezes da casa mesmo, né? E são situações diversas. E na próxima aula, o estudo vai ser das evocações e das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Não percam. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, pela oportunidade desse estudo, pela bênção dessa casa que nos acolhe, que nos permite, Senhor, trabalhar em Teu nome. Quantas bênçãos, quantas graças. Essa casa que cresce sempre, Senhor, caminhando para Ti. Que possamos nos manter muito firmes no estudo e no trabalho. E que em Teu nome, em nome de Deus, possamos agora encerrar a videoaula de hoje. Fica conosco, Senhor, que nós Te conservemos em nossos corações. Graças a Deus.